E aí, sétimo ano. Hoje a gente finaliza a nossa segunda parte, a gente vai fazer a nossa segunda parte da revisão. Vamos falar sobre a população e qualidade de vida no Nordeste, finalizar o Nordeste e falar também sobre a nossa região, a região Sudeste. Tá? Então, o Nordeste houve uma melhora, né, na qualidade de vida das pessoas nas últimas décadas, com destaque para algumas regiões, né, como Salvador, Fortaleza e Recife, que são considerados os principais núcleos urbanos, né, do Nordeste. E algumas cidades do interior também cresceram, muito em função da questão agrícola e também da pecuária. Então a industrialização, principalmente nas grandes cidades, fez com que houvesse esse crescimento, houvesse esse maior investimento, essa infraestrutura sendo melhorada e levando uma melhor qualidade de vida para a população. Tá? O índice de desenvolvimento humano das cidades nordestinas subiu bastante, né? Se a gente comparar os números do ano 2000 para o ano 2015, né? 2010, desculpe, que é a época que o livro aqui faz essa diferenciação. Então, há uma melhora, só que a região Nordeste ainda tem índices, ainda tem números piores do que a região Sul e a região Sudeste. Tá? Vamos falar agora sobre a nossa região, que é a região Sudeste, que é composta por 4 estados, né? O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. O livro começa falando sobre os aspectos naturais, né? Das serras, né? A Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra da Canastra, que formam o relevo dessa região. Fala dos rios, né? Da importância dos rios da região. A maior parte dos rios são perenes, ou seja, nunca secam, com destaque aí para o Rio Paraná, Rio São Francisco, Rio Jequitinhonha, né? Todos eles nascem aqui no Sudeste, apesar de serem importantes também para outras regiões. Né? O São Francisco é muito importante para o Nordeste, o Rio Paraná é muito importante para o sul do Brasil, mas eles nascem aqui, tá? E fala também da vegetação, a gente tem uma diversidade de vegetação, com destaque para a Mata Atlântica, aqui no nosso estado, Rio de Janeiro, também São Paulo e Espírito Santo, e destaque para o Cerrado, principalmente ali no centro e no norte do estado de Minas Gerais. Tá? O clima, nós temos aí uma variação também, temos o clima tropical atlântico aqui na região onde a gente mora, temos o tropical de altitude, principalmente na Serra Fluminense, temos o subtropical, mais no sul do estado de São Paulo, e temos o clima tropical no estado de Minas Gerais. Tá? O livro, na página 184, começa a falar da característica da ocupação, né? Sobre a mineração inicialmente, né? Os ciclos, né, que tivemos no nosso país, a mineração em Minas Gerais, depois a cafeicultura, o cultivo do café em São Paulo e no Rio de Janeiro, e posteriormente o processo de industrialização aqui no nosso estado e no estado de São Paulo, que fez com que essas duas cidades elas crescessem muito, né, e se tornassem as cidades aí mais populosas do nosso país. Tá? Inclusive o livro fala na página 187 sobre isso. Né? Rio de Janeiro e São Paulo concentram muitas cidades bastante populosas. Né? E na página 188 tem uma tabelazinha interessante que mostra os municípios com mais de 1 milhão de habitantes. E São Paulo lidera com mais de 12 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro com mais de 6 milhões e meio de habitantes. Belo Horizonte tem mais de 2 milhões e meio. Então são cidades que têm milhões de habitantes e milhões de problemas, né? Porque não é regra, né? Não é que toda cidade grande que tenha milhões de habitantes vai ter problemas
sociais, ambientais, econômicos. Mas no caso brasileiro, sim. Por quê? Porque não houve um planejamento, não houve uma organização. Então você tem cidades muito grandes, muito mal planejadas do ponto de vista urbano, do ponto de vista social, do ponto de vista da distribuição de riquezas. É um país desigual, né? Enquanto tem um indivíduo que mora lá na Barra da Tijuca ganhando 40, 50, né, R$ 1.000, muitas das vezes sem ter se esforçado muito, porque ele é parente de alguém, é conhecido de alguém, o cara ganha 30, 40, 50 mil reais por mês, e tem, né, o resto da população que sobrevive com 1.000, 2.000, 3.000, até 5.000 reais, né? Então há essa desigualdade social, tá? A maior parcela da população vive com um salário até 3.000 reais e existe esse pessoal aí que ganha esses salários de 30, 40, 50, 60 mil reais. O livro comenta aqui sobre os problemas urbanos e cita 4 problemas urbanos graves, que é a falta de moradia, o desemprego, o transporte e a violência. Eu cheguei até a falar na live que se pegasse os problemas lá dos anos 80, dos anos 90, né, a gente ia falar das mesmas coisas, né, porque são coisas que se agravaram, o desemprego ele oscila entre um momento melhor, momento pior, né? Agora a violência urbana ela cresceu muito, principalmente aqui na nossa região metropolitana, tá? Então são problemas que se repetem, que vão se repetindo e que não tem muito, né, a gente não tem muita perspectiva boa porque os políticos que são eleitos eles não têm políticas públicas para poder solucionar esse tipo de problema, tá? Então, tanto a âmbito municipal, estadual quanto federal. Pessoal, então é isso. Nossa matéria, nosso conteúdo aqui encerra aqui, tá? Então, estudem, tá? Continuem fazendo as atividades e até a próxima, pessoal.